Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e dando continuidade ao nosso capítulo, né? Onde a gente está falando sobre energia elétrica. Nós iremos para a página 212 e a gente vai falar sobre os geradores elétricos, né? Dar continuidade e entender melhor sobre esses geradores elétricos. Então, assim, como a gente viu anteriormente, né? Os circuitos elétricos, eles necessitam de um gerador elétrico para que eles possam funcionar. Ou seja, necessitam de um dispositivo que transforme outro tipo de energia em energia elétrica, não é verdade? Então, assim, os geradores eles são capazes de fazer as cargas elétricas se deslocarem pelo circuito, estabelecendo assim uma corrente elétrica nos condutores. E a gente viu que existem vários tipos de geradores elétricos, né? Então, a gente vai estudar agora dois deles: o gerador elétrico químico e o gerador elétrico mecânico, certo? Então, assim, geradores elétricos químicos. Por volta de 1780, o médico italiano Luigi Galvani estudava os efeitos da eletricidade em seres vivos. E ele descobriu que o quê? Que ao tocar nos músculos da perna de uma rã com metais diferentes, eles se contraíam. Já o físico italiano Alessandro Volta se interessou pelos estudos de Galvani e verificou o quê? Que os metais reagiam com determinadas substâncias presentes no interior dos seres vivos, como no caso da rã estudada por Galvani. Após muitas pesquisas, gente, Volta percebeu que alguns metais reagiam com soluções líquidas de sais minerais, gerando assim uma corrente elétrica. Assim, em 1800, ele desenvolveu a pilha elétrica, mostrada aqui ao seguir. E aí a tia pede que vocês acompanhem aqui na página 212 essa imagem que tem comigo. Tem uma representação da pilha desenvolvida por Alessandro Volta, né? Que a gente vê o quê? A pilha elétrica de Volta era composta de 2 discos de cobre e de zinco empilhados de forma intercaladas, sendo cada par separado por um disco de papelão umedecido em uma solução de água e sal. Nas extremidades desses dispositivos foram conectados fios metálicos que conduziam a energia elétrica. Então, nós temos aqui o fio metálico, temos a placa de cobre, o disco de papelão umedecido com solução de água e sal e a placa de zinco, certo? Então, assim, a pilha elétrica que foi desenvolvida por Volta é um exemplo de um gerador elétrico químico, pois ele transforma energia química em energia elétrica. Então, é um exemplo de um gerador elétrico químico. Os principais exemplos, gente, de geradores elétricos químicos são as pilhas e as baterias, tá certo? E a gente pode observar na página 213, ó. Temos a representação de uma pilha seca, não recarregável, tá? E no interior dessas pilhas ocorrem reações químicas entre seus compostos, gerando cargas elétricas positivas e negativas que se acumulam nos polos desses geradores. As pilhas têm a vantagem de possuir baixo custo, porém param de fornecer energia elétrica quando cessam as reações químicas entre o seu reagente. Também existem as pilhas recarregáveis, cuja composição é diferente da composição de uma pilha comum e permite a recarga por meio da passagem de uma corrente elétrica. Então, nós temos aqui uma haste de carvão mineral, uma pasta úmida de várias substâncias químicas e uma camada de zinco, certo? É a formação de uma pilha não recarregável. E nós temos as baterias, que as baterias dos carros são compostas de uma sequência de placa de chumbo, alternadas com placas de óxido de chumbo, imersas em um ácido sulfúrico, tá?
onde nessa placa de chumbo ocorre a reação química entre esses elementos, liberando grande quantidade de elétrons e tornando a placa carregada negativamente. Já a placa de óxido de chumbo, as reações entre os compostos, utilizam elétrons, ficando a placa carregada positivamente. Essas placas elas funcionam então como polos positivos e negativos de uma pilha. Ao dar partida no carro, o circuito fecha essas cargas elétricas, movimentam-se ordenadamente, fornecendo a energia necessária para ligar o carro. Depois de ligar, outra fonte presente no carro fornece uma corrente elétrica à bateria, carregando-a. Mas, após algum tempo, a capacidade de a bateria produzir cargas se recarregar diminui e ela precisa ser trocada. Nós vimos exemplos de geradores elétricos químicos. E agora nós vamos ver exemplos de geradores elétricos mecânicos, tá certo? Então, página 216. Bom, grande parte da energia elétrica que utilizamos em nossas residências é gerada por meio de um equipamento capaz de transformar a energia mecânica em energia elétrica. E esses equipamentos nós chamamos de geradores elétricos mecânicos, tá? Bom, algumas usinas elétricas são exemplos de aplicação desse tipo de gerador. Além delas, a gente pode citar o dínamo de uma bicicleta, que gera energia quando é movimentada pela roda, e algumas lanternas que funcionam quando são chacoalhadas, tá? As principais usinas elétricas em operação no mundo apresentam o mesmo princípio de funcionamento, que é por meio de algum recurso ambiental, o vento, a água, o calor, certo? Produz-se movimento e é transferido aos geradores, os quais geram a energia elétrica. Nós temos aqui, gente, um esquema que mostra a estrutura de uma usina elétrica, tá? Acompanhem comigo. Aqui no número 1, nós temos o quê? A barragem, que é construída em um rio, formando um lago artificial com o objetivo de quê? De acumular essa água em um reservatório e de criar um desnível, tá? Essa barragem, ela não rompe totalmente o fluxo da água. No 2, nós temos o quê? O desnível, cria um fluxo de água que, conduzido por meio das tubulações, atinge as pás das turbinas. No 3, acontece a colisão com as pás, o fluxo de água ela coloca a turbina em movimento e a rotação em alta velocidade. 4, a turbina ela é conectada, gente, ao gerador que transforma essa energia mecânica do movimento das pás em energia elétrica. E em 5, essa água que passa pela turbina é normalmente devolvida ao rio, certo? Então, assim ocorre o funcionamento, em usina hidrelétrica, onde a gente vê que é através de o quê? Através de um recurso natural que produz esse movimento e ele é transferido aos geradores, os quais a energia elétrica ela se produz. Uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo é a usina hidrelétrica de Itaipu, que parte dessa usina ela está localizada na Foz do Iguaçu, no Brasil, e outra no Paraguai. As usinas termoelétricas, elas também usam a energia mecânica para gerar energia elétrica. E para isso, uma quantidade de água é aquecida até que se transforme em um vapor de água em alta pressão. Esse vapor gira essas pás de uma turbina que está ligada a um gerador elétrico, o qual, ao ser acionado, gera a energia elétrica, certo? Existem diversas maneiras, gente, de aquecer a água e de produzir o vapor nas usinas termoelétricas, como a partir da queima do carvão mineral, das reações nucleares e do calor proveniente do sol. Já nas usinas eólicas, o movimento é responsável por o vento, na verdade. O vento, ele é o responsável por movimentar as pás das turbinas que ficam conectadas ao gerador por engrenagens, como mostra aqui a imagem ao lado.
Além disso, as turbinas eólicas, elas possuem freios que controlam a velocidade da rotação dessas pás e um sistema que controla a orientação da turbina para que ela aproveite melhor a passagem do vento. Bom, outro tipo de usina que transforma energia mecânica em energia elétrica é a maremotriz, tá? Que utiliza o movimento de subidas e descidas das marés para movimentar a turbina do gerador elétrico. Bom, gente, hoje nós vamos estudar até aqui, certo? São esses dois tipos de geradores, esses dois tipos de geradores elétricos, que são os geradores eletroquímicos e os geradores elétricos mecânicos, certo? A gente estudado essa parte, nós iremos exercitar fazendo a atividadezinha que tem o quê? Na página 240 e na página 241. Vocês respondam, me enviem, tá? Na próxima aula a gente corrige e a gente dá continuidade à explicação, onde a gente vai começar a falar sobre a diferença de potencial, tá certo? Então, bons estudos, boa semana para vocês e um grande beijo.